Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, como foi informado, o texto o qual nós vamos meditar nessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, certo? Esse texto, irmãos, ele é bastante conhecido entre os irmãos e muito maravilhoso de alegorizar, porque ele fala justamente de dificuldades. E uma das coisas que o ser humano tem mais na sua vida são dificuldades, são obstáculos que muitas das vezes lhe impede de cumprir com a palavra de Deus de melhor maneira, né? De você cumprir com a palavra de Deus da melhor maneira possível. Esses obstáculos, eles lhe impedem de crescer em comunhão com o Senhor, muitas das vezes. E por isso que eu digo que ele é muito fácil de alegorizar para a nossa vida, justamente pela dificuldade, certo? E nós vamos ver nesse texto nós vamos ver justamente a respeito da dificuldade e como nós devemos agir diante das dificuldades, certo? Esse texto nos mostra como devemos agir, beleza? Então, irmãos, Jesus, ele vem andando, né, juntamente com multidões. Esse texto ele vai falar, no contexto dele, no versículo 13. No versículo 13 ele vai começar lá as multiplicações dos pães e dos peixes, né? No versículo 13 até o versículo 21. Até o versículo 21. Ele vai multiplicar os pães e os peixes. Porque muitas pessoas estavam com fome, não tinha como dar de comer aquelas pessoas. E Jesus multiplica os pães e os peixes, certo? Jesus, ao fazer isso, à tarde, quando chega à tarde, ele despede os discípulos, manda os discípulos entrarem num barco e ele fica despedindo as multidões, despedindo as pessoas, certo? Ao despedir as pessoas, ele sobe no monte para orar. O texto é bem claro, que no versículo 23 ele diz: "E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só", Jesus, certo? E os discípulos já estavam dentro do barco, já estavam se afastando da praia, já estavam distantes da praia. E o texto continua, irmãos. Ele vai dizer que os discípulos estavam se afastando e Jesus ficou orando no monte, certo? Só que o versículo que eu quero ler, vamos dizer o versículo chave, né? Versículo chave é o versículo 30. O versículo 30 é o versículo chave que eu quero destacar nesta noite para os irmãos. "Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: 'Salva-me, Senhor!' Pedro gritou. Ele estava com medo naquele momento. Ele estava com dificuldades. E dificuldades, irmãos, é justamente isso. A dificuldade são circunstâncias angustiantes. A dificuldade, ela é uma situação penosa, né? Dificuldades é você nadar contra a maré ou remar contra a maré. É você fazer algo no sentido contrário. Quando você faz algo no sentido contrário, você tem dificuldades para poder fazer aquilo, certo? Então, Pedro sentiu neste momento dificuldades, né? Ele sentiu medo, irmãos. Ele sentiu medo. Ele não confiou no Senhor Jesus Cristo naquele momento. Ele teve medo. E o medo
é algo tão interessante que o medo, ele congela as nossas ações. O medo, ele nos deixa imóvel. Imagine você em cima de um prédio. Você está no chão, você anda tranquilamente. Imagine você em cima de um prédio, andando na borda do prédio, lá em cima, no terraço. Você não anda como você andasse aqui no chão. Por que você não faz isso? Porque você tem medo. Seus passos são limitados. Seu controle emocional é limitado. As suas habilidades são limitadas. Você não faz o que faz aqui embaixo, você não faz lá em cima. Por quê? Porque o medo, ele tende a nos travar. Ele nos trava. O medo, ele nos congela. O medo faz com que nós não tomemos a atitude certa. O medo, ele nos faz cegar. Ele nos deixa cego. Ele não nos deixa enxergar o que realmente é aquilo. Certo? E Pedro, irmãos, ele teve medo. Pedro, ele anda por sobre as águas. Ele sente medo. Ele anda sobre as águas, Pedro. Porém, ele sente medo. E começa a afundar. E começa a submergir. Por que Pedro começa a submergir, irmãos? Por que Pedro começa a afundar? É justamente porque Pedro olhou para as dificuldades. E é aqui que eu quero destacar. Em um momento de pandemia, não tem como nós não falarmos da pandemia. Não tem como nós não falarmos deste vírus, que é algo tão real nos dias de hoje. Daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, pode ser que fique só em livros. Pode ser que fique em livros para os nossos filhos, para os nossos netos estudarem, para os nossos netos, para os nossos filhos ler e saber que existiu isso. Saber que existiu um dia em que um vírus, ele tomou o mundo todo e parou igrejas, supermercados, hospitais, né? Estou dizendo supermercado e hospitais porque limitou, irmãos. Você hoje não pode ir para um hospital fazer o que você quer. Você não pode sentir uma dor e ir para o hospital, porque lá é caso de risco. Então você não pode fazer isso. Um supermercado é limitado também. Os postos de gasolina são limitados também. Mas voltando ao texto, irmãos, Pedro, ele sentiu medo. Pedro teve medo. E o medo faz com que nós não olhemos para aquele que pode resolver o nosso problema. O medo faz com que paremos de agir. O medo causa tudo isso. E Pedro, ao olhar o vento forte, as ondas altas, ele começou a sentir medo e começou a afundar, irmãos. Pedro começou a afundar. Jesus estava lá, né, naquele momento, para lhe ajudar, para lhe estender a mão. Da mesma forma hoje, irmãos. Hoje nós estamos vivendo momentos de dificuldades e não podemos, escute o que eu vou lhe falar, não podemos olhar para este vírus e focar a nossa visão neste vírus. Nós não podemos fazer isso. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas, e isso é normal.
Eu sei que muitas pessoas estão angustiadas. Entre aspas, isso é normal, né? Mas não devemos nos desesperar. Não devemos nos ficarmos desesperados a ponto de nos entristecer, de perdermos a comunhão com o Senhor Jesus. Nós devemos lutar, nós devemos confiar no Senhor Jesus. Era isso que Jesus queria com Pedro. Jesus queria que Pedro confiasse nele. Ele estava ali próximo. Jesus estava próximo a Pedro. E Jesus queria que Pedro confiasse. Pedro, olha para mim. Jesus pode estar dizendo, falando para você hoje. Meu filho, meu irmão, meu amado, meu amigo, meu companheiro, olha para mim. Não tenha medo. Eu estou no controle dessas coisas. Tudo isso é pedagógico, irmãos. Jesus está querendo nos dizer hoje, à noite, que tudo isso é pedagógico. Ele quer nos ensinar com tudo isso. Ele quer nos ensinar com essas dificuldades. Ele quer nos dizer alguma coisa a respeito disso. Aprendemos com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro teve medo e começou a afundar. Não vamos afundar, irmãos. Vamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Vamos crer no Senhor Jesus, que Ele vai, com certeza, estender a sua mão e nos livrar, e nos levantar. Nós não estamos só. Eu estou aqui para dizer hoje que nós não estamos sós. O Senhor Jesus está dentro do nosso barco. Ele vai mandar essa tempestade acalmar. Ele vai pegar em nossas mãos e vai nos levantar, irmãos. Não tenha medo. Amém? Nós não temos muito tempo, mas a palavra do Senhor, nesse texto, eu quero dizer para você, tudo isso, esses versículos que nós lemos, Jesus está falando para mim e para você. Não tenha medo. Confie nele e você não vai afundar nesta tempestade. Você não vai afundar. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus.